chegamos em mais uma aula. E essa aula, ela se torna também especial porque nós vamos voltar a um assunto que nós já trabalhamos na aula 15. Nós iremos continuar falando sobre a Comissão Rondon. E vocês vão ver hoje, nessa aula, um vídeo muito interessante que eu gravei de externa, lá no Memorial Rondon, aqui em Porto Velho. Fica lá em Santo Antônio do Rio Madeira, onde já foi um município, hoje é apenas um bairro de nossa cidade. Pois é. Então não perca a aula de hoje, que ela tem muita novidade, ela tem muita surpresa e ela tem muito conhecimento para você. Conhecer um pouco de Rondônia, historiar Rondônia. Vamos lá? Na tela para vocês, aula de número 17.1, que nós iremos trabalhar sobre Rondônia. Iremos falar sobre as 3 expedições da linha telegráfica. As 3 partes que a Comissão Rondon ela foi dividida. Lembra, nós demos uma pincelada na primeira aula. Agora nós vamos entender melhor como foi essa expedição. Essa missão de Rondon. Por isso que temos aí como habilidade da aula de hoje relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos e identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social. Nada melhor do que ver essas habilidades diretamente no que nós estamos falando de Rondon. Nós começamos pela conquista do Acre. A conquista do Acre, o Tratado de Petrópolis, que vai ser assinado posteriormente, aquele conflito todo que tiveram entre brasileiros e bolivianos, além de ter favorecido a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, porque o Acre, lá, depois do tratado que é assinado, o Brasil fica responsável de construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, ainda levou o governo brasileiro, Afonso Pena, a executar os serviços que consolidassem a incorporação do Acre ao Brasil, bem como a região do Puru, Juruá e Manaus. Presidente do Brasil neste momento é Afonso Pena. E Afonso Pena, ele dava uma missão para Rondon. Inclusive, nós vamos ter ali em Ji-Paraná, nós vamos ter a estação telegráfica Afonso Pena, em homenagem a esse presidente. Nós temos a Álvaro Vilhena, lá em Vilhena, depois nós temos a Afonso Pena, em homenagem a ele. E Afonso Pena, ele dava uma missão para Rondon. Ele disse, olha, eu preciso consolidar a integração nacional através da comunicação. E o Rondon, pessoal, o Rondon, que ele já tinha passado por todo esse processo, o Rondon, que ele vem de uma patente de tenente, quando ele começa a trabalhar nas linhas telegráficas, ele vai crescendo. Em 1909, quando ele vai estar aqui, vocês vão ver que ele já está com a patente de tenente-coronel. Nós vamos ver aqui a saga de Rondon. Inclusive, Rondon era tipo aquele coringa que é utilizado no jogo. Estava tendo conflito com os índios lá em São Paulo. Era Rondon que ia para lá fazer o contato, apaziguar a região. Precisava construir uma demarcação no norte, resolver um conflito, era o Rondon que ia. Fazer a demarcação, ligar linhas telegráficas no sul do Brasil, era o Rondon que ia, de Mato Grosso. Trazer linhas telegráficas para a Amazônia, era a missão do Rondon. Demarcar as fronteiras norte do Brasil, era missão dada a Rondon. Então, Rondon era... Por isso que ele vai ser muito respeitado mundialmente. Ele tem todo esse contexto. E agora, de 1907 até 1915, ele tem essa missão de integrar essa região aqui que ficava, se vocês olharem Porto Velho, onde é aqui, era formado por terras, não só Porto Velho, como o do estado de Rondônia, que hoje é estado de Rondônia, eram formados por terras que pertenciam parte ao Amazonas e parte para o Mato Grosso. E ainda fazendo divisa com o estado do Acre, o território federal do Acre, que tinha sido criado a partir do conflito e que se deu o Tratado de Petrópolis.
Então nós temos uma saga acontecendo aqui na nossa região. Na tela aí para vocês aí, ó. Olha aí essa imagem aí, essa imagem dessa derrubada para ser colocada assim nas telegráficas. 1907. 1907. O oficial do Corpo de Engenharia Militar, Cândido Mariano da Silva Rondon, foi encarregado para implantar linha telegráfica entre o Mato Grosso e o Amazonas, tendo como ponto de extremo a cidade de Cuiabá e Santo Antônio do Rio Madeira. Iniciou o seu levantamento e determinação geográfica, estudo das riquezas minerais, constituição do solo, clima, florestas e rios. Outra coisa interessante que vocês vão observar, a construção da derrubada dessa mata, a varar essa floresta amazônica que era tão densa, que não era fácil, reconhecer essa região não era fácil. Só que Rondon não tinha só a missão de instalar linhas telegráficas. Era uma missão muito maior que era dada a ele. Era uma missão de fazer estudo da região. Essa região não era conhecida. E o Rondon estava com essa missão de fazer estudo da geologia, da botânica, estudo dos rios, estudo de águas termais, estudo do solo, da mineração. Rondon, então, tinha... a missão dele era uma missão muito maior do que só implantar linhas telegráficas. No meio do caminho, a Comissão de Rondon vão encontrar vários povos indígenas. Num livro de Roquete Pinto, chamado Rondônia, olha, quem dá o primeiro nome para essa região aqui vai ser um grande pesquisador, que eu sou encantado pela pesquisa dele, chamado Roquete Pinto. Em seu livro Rondônia, ele narra alguns conflitos que tiveram aqui entre os membros da Comissão Rondon e os indígenas que eles vão encontrar, principalmente os Nhambiquaras, que atacaram Rondon. A flechada, Rondon quase é atingido, mas Rondon ele vem com seu povo para acalmar seu povo. Ele disse: opa, matar se preciso for, ou morrer se preciso for. Matar? Nunca. Morrer se preciso for, matar nunca. Ele vem com essa filosofia para tentar acalmar o seu pilotão, o seu povo, os seus comandados, para não entrar em conflito com aquele povo. Aquele povo que ele dizia que era um povo que já havia sofrido historicamente por ter tido suas terras tomadas, desde o processo de colonização, por ter sofrido os barbáries ao longo da história. Inclusive, Rondon ele vai desenvolver cada vez mais esse espírito indigenista dele. Desenvolve tanto isso que ele cria em 1910, no meio da expedição aí, é criado o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, que depois vai se tornar FUNAI. Hoje nós conhecemos como FUNAI. É Rondon que é responsável de fazer esse contato. Ele fazia esse contato. Inclusive, ele usava um gramafone. Se vocês vierem aqui, quando vocês vierem visitar aqui, que nós vamos levar vocês lá no Memorial Rondon, vocês vão ver lá que tem um gramafone que ele utilizava música para acalmar, para fazer esse contato. Utilizava presentes, panelas, facões, facas, para ganhar confiança. Os Nhambiquaras, que eram povos temidos, povos que eram temidos pelo seu ritual até de canibalismo ali, o Rondon, ele vai fazer o contato com esse povo que vai lhe atacar, depois é um povo que vai estar trabalhando com ele na implantação dessas linhas telegráficas, seguindo o seu rumo, seguindo o seu caminho. Na tela aí para vocês. Rondon, depois de cortar toda a região que Roquete Pinto sugeriu em 1915, chama Terras de Rondônia, local etnográfico entre Juruena e Madeira, cortada pela linha telegráfica já conhecida por Estrada de Rondon.
Então, eu quero fazer um parêntese para vocês, para nós falarmos um pouco sobre Roquete Pinto. Roquete Pinto, ele se encanta, e em 1912 ele vem participar da Comissão Rondon. Vem participar da Comissão Rondon, e depois da sua participação na Comissão Rondon, ele vai escrever, em 1917, o livro dele, Terras Rondônia. Olha, Roquete Pinto já sugerindo que essa região iria se chamar Terras de Rondônia, em homenagem a ele, Cândido Mariano da Silva Rondon. Roquete Pinto, que ele é pioneiro, médico, pesquisador, antropólogo, ensaísta. Roquete Pinto tem um currículo também invejável. E Roquete Pinto, ele tira daqui da Amazônia várias amostras que vão encher o Museu Nacional. O Museu de História Natural do Brasil, Museu Nacional, que pegou fogo, foi alimentado por Roquete Pinto dentro dessas expedições que ele vai participar da Comissão Rondon. E a Comissão Rondon alimentou muito o Museu Nacional. Inclusive, nós tivemos uma perda histórica grandiosa naquilo dali. Roquete Pinto, ele tem uma importância muito grande também para o estudo da Amazônia. Tem esse livro em PDF. Quem tiver curiosidade, baixem ele em PDF, que está na internet. Rondônia, de Roquete Pinto. Na tela para vocês. Para o bom desempenho do seu trabalho, o sertanista dividiu-se em 3 grandes etapas denominadas expedições. Então, o Rondon ele precisava sair do seu extremo lá de Cuiabá, e o outro extremo seria Santo Antônio do Rio Madeira. Aqui, onde hoje é um bairro de Porto Velho, mas naquele momento era um município. Nem existia em 1907 Porto Velho enquanto município. Mas vai existir Santo Antônio do Rio Madeira, que fazia divisa com o Amazonas. É por isso que iria fazer essa interligação do Amazonas com o Mato Grosso e com o Rio de Janeiro, que já tinha linhas telegráficas ligadas ao Rio de Janeiro. E nós temos 3 grandes expedições. Olha aí o contato com os povos nativos, o contato da expedição. Olha aí, esticando aí os cabos da linha telegráfica. A primeira expedição, ela se dá em 1907, que levou o trecho de Cuiabá, olha aí a saída do extremo, até o rio Juruena, fazendo um total de 1.782 quilômetros de reconhecimento. Então, sai de Cuiabá até o rio Juruena. Inclusive, também ele vai aproveitar, nessa expedição de 1907, o Rondon vai aproveitar nessa expedição e vai fazer o reconhecimento de parte do Mato Grosso que não era conhecido. Vai fazer essa demarcação, esse reconhecimento dos rios esses que nunca tinham sido navegados. O Rondon, ele tem essa missão. A segunda parte dessa missão, ela se dá em 1908, que vai enfrentar 1.653 quilômetros de reconhecimento, tendo voltado aos nossos trechos do Juruena à Serra do Norte. Então, nós estamos aqui, ó, entre o Juruena e a Serra do Norte, nós temos essa segunda expedição que vai ser em 1908. 1.653 quilômetros. Vocês já estão computando aí quanto o Rondon já andou em 2 anos? Pois é. E abrindo picada, fazendo reconhecimento, contato com os indígenas. Vai lá do Juruena, do rio Juruena, que fica no Mato Grosso, até a Serra do Norte. A Serra do Norte fica ali próximo de Vilhena, ali, daquela região ali. Aqui eu coloco uma foto para vocês, mas que depois eu vou comentar melhor sobre essa foto. Da expedição Rondon Roosevelt, aí, que vai ser no meio dessa expedição. Porque em 1909, a mais famosa de todas, expedição, com 2.232 quilômetros de reconhecimento, incrível variação pela floresta intrínseca da Amazônia, saída da Serra do Norte até o caudaloso Rio Madeira. É nessa terceira fase da expedição, querido aluno, é nessa expedição aqui de 1909 que nós estamos vendo aqui, é neste momento
que Rondon vara o que nós vamos chamar posteriormente de Estado de Rondônia. É nesse momento que ele chega a Vilhena. Depois, em 1911, vai chegar ali em Ji-Paraná, as linhas telegráficas chegam em Ji-Paraná, até que ele alcança em 1915 Santo Antônio do Rio Madeira. Estava completa a missão de Rondon, ligando os dois extremos. É claro que a linha ela dá continuidade até Guajará-Mirim, mas estava completando, naquele momento, a sua missão. E Rondon sai. Olha aí, 2.232 quilômetros, fora o que ele já tinha percorrido. Rondon era um aventureiro. É nesse período também que ele adoece, quase morre de malária. Rondon pegou aproximadamente umas 23 malárias aqui. É nesse período também que nós temos aí a expedição Rondon-Roosevelt. Nós temos essa expedição Rondon-Roosevelt, que vai singrar os seringais aí, esse contato com esses povos nativos. Olha que Rondon, a imponência dele aí, esse contato com esses povos que estavam totalmente isolados. É nesse período que ele vai ter o maior contato com esses povos que ocupavam essa região onde era Rondônia. Desde lá de Vilhena até Santo Antônio do Rio Madeira. Desde lá dos Nhambiquaras até os caripunas aqui do Santo Antônio do Rio Madeira, até os uaris que ficavam também aqui entre o Mamoré e o Guaporé. Porque a missão de Rondon era, além de colocar a linha telegráfica, fazer reconhecimento daquela região. Inclusive, ele faz um pequeno desvio e redescobre o Forte Príncipe da Beira, que estava abandonado lá em Costa Marques, ó. Então, é pelo Guaporé. E faz aquela limpeza do forte ali. Aí tem toda uma história que o professor Lourdes Mar já trabalhou com vocês em outra aula. Mas a terceira expedição, essa de 1909, é uma expedição que ela é uma expedição árdua. Olha essa foto aí para vocês na tela de vocês. Aí Rondon. Foto do exército aí. Rondon com seus comandados aí, dentro dessa expedição, aonde ele era o grande líder. É nessa expedição de 1909, os sertanistas não tinham uma única direção rumo à Madeira. Aquilo que eu acabei de falar para vocês, pois cabia explorar o terreno em todos os sentidos e direção. Conforme o relatório 33, entregue pelo naturalista ao governo, todos tratados de zoologia, botânica, etnografia, mineralogia, geologia e águas termais. Percebam vocês, então, que a comissão não estava só para colocar comunicação com a ciência telegráfica. Tinha uma relação com zoologia. Os animais que estavam nessa região, com as plantas que estavam nessa região, com botânica, com os povos nativos que estavam nessa região, etnografia, com as riquezas minerais que estavam nessa região, a mineralogia, com os rios, com os relevos, com as serras, dentro da geologia. E também descobrir onde tem aquela água quentinha, aquelas águas termais para relaxar o corpo. Inclusive em Bonito, né, que tem essas águas termais aí maravilhosas. E Rondon aí em contato com os povos nativos. Todos sobre ciências naturais que foram esquecidos, tá? Todos sobre ciências naturais que foram esquecidos no Museu Nacional do Rio de Janeiro, sede de uma série de conferências, Então, Rondon, meus queridos alunos, vem aqui comigo, aluno. É por isso que nós fizemos um vídeo chamado Soldado da Paz.
Rondon ele se torna um marechal não por ter matado pessoas na guerra, como foi a Guerra do Paraguai, mas por ter tentado pacificar vários povos. É claro, tivemos aí Rondon foi levado para ser julgado no tribunal militar, porque os castigos corporais que ele dava aos seus soldados para poder controlar, poder colocar a ordem, mas Rondon, um dos maiores retratos que vamos ter de Rondon é aqui no Memorial Rondon, em Porto Velho. E para você que não conhece o Memorial Rondon, você agora, vem comigo assistir esse vídeo. Com vocês. Em 1907, Rondon, no posto de major do Corpo de Engenheiro Militar, recebeu uma missão: construir a linha telegráfica Amazônia, que ligaria o Mato Grosso a Santo Antônio do Rio Madeira. Essa missão duraria de 1907 até 1915. Rondon, que era descendente indígena, em 1910 recebe uma nova missão: criar o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio. O Serviço de Proteção ao Índio, posteriormente, vai se transformar na FUNAI, da Fundação Nacional do Índio, tão conhecida hoje entre as populações indígenas. Rondon dos telégrafos, Rondons do SPI, vimos que esse sertanista era incansável. E como o governo brasileiro sabia disso, deu uma nova missão para ele: acompanhar o presidente norte-americano, Theodore Roosevelt, numa missão que ficou conhecida como Roosevelt-Rondon. Essa missão ela tinha como objetivo fazer novas descobertas e novos estudos da região amazônica. Rondon foi para essa aventura, e nessa aventura eles descobriram um novo rio e seu trajeto. Esse rio era conhecido como Rio da Dúvida, só que esse Rio da Dúvida ficou denominado como Rio Roosevelt, que é conhecido hoje na nossa região. Roosevelt, presidente norte-americano, foi para o Museu de História Natural de Nova York, nos Estados Unidos, muito feliz, cheio de animais, cheio de história e cheio de vida que ele conquistou juntamente com Rondon. 1914. Rondon, em apenas 8 meses, constrói 372 quilômetros de linha telegráfica. Nós temos, então, aí Pimenta Bueno, nós temos Presidente Hermes, Presidente Pena, Jaru e Ariquemes sendo construída. Chegamos a 1915, ano da conclusão da Comissão Rondon, com o término da construção da Estação Telegráfica de Santo Antônio do Rio Madeira. Já vimos que Rondon era um ser incansável, era um aventureiro, era um sertanista. E por todos os seus feitos que nós já vimos até o momento, o Congresso Nacional, em 5 de maio de 1955, data do seu aniversário de 90 anos, homenageia Rondon com o título de Marechal do Exército Brasileiro, maior comenda que ele poderia receber. Após receber o título de Marechal do Exército Brasileiro pelo Congresso Nacional, em 17 de fevereiro de 1956, o presidente Juscelino Kubitschek, em homenagem a esse sertanista, transforma o nome do Território Federal do Guaporé, que agora passa a ser denominado Território Federal de Rondônia. E no dia 19 de janeiro de 1958, esse grande sertanista, na cidade do Rio de Janeiro, que era conhecido também como Grande Cacique Branco, deu seu último suspiro e saiu da vida, mas deixando uma história de conquista e de bravura por todo o sertão brasileiro. Pagmediera, Grande Cacique Branco, essa história de Rondon. Nós estamos vendo que pessoas que fizeram história, elas não morrem. É muito difícil para nós historiadores trabalharmos com heróis, até porque nós, dentro da nova história, a nova história ela também busca a história dos vencidos. Mas a história ela não pode negar o papel que teve Rondon. Um papel de desbravador, um papel grandioso, um papel que é contado nesse filme aqui, aonde nesse filme aqui nós temos aqui a saga que foi de Rondon e o presidente norte-americano
Roosevelt, pelos seringais da Amazônia. Roosevelt que pediu para morrer aqui, para ser abandonado na floresta. Tudo isso passando por essa saga, esse período. Então, imagine vocês, de 1907 a 1912, nós temos a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. E neste mesmo período, nós estamos diante de quê? Nós estamos diante de uma construção de uma linha telegráfica que iria integrar a Amazônia. E não só a linha telegráfica. O estudo que é feito dessas regiões. Roosevelt, para buscar mecanismo para o Museu de História Natural dos Estados Unidos, Roosevelt vem para a Amazônia. Ele vem para essa região do Mato Grosso, ele vem para o Rio da Dúvida, que depois, inclusive, tem um livro muito interessante chamado Rio da Dúvida. E o Roosevelt, ele traz isso, ele traz esse processo histórico para cá e ele conhece Rondon. Roosevelt se encanta com Rondon. Sai daqui encantado com a história, com a saga, com a vivência de Rondon, que lhe salva a vida. Lhe salva a vida. Roosevelt chega aqui em Santo Antônio do Rio Madeira quase morto dentro dessa expedição. Mas ele vai para Belém, ele é tratado, depois ele homenageia Rondon em vários momentos de sua vida. E ele levou muita história, levou muitos animais, levou muitas espécies daqui da Amazônia para o Museu de História Natural dos Estados Unidos. Na tela para vocês aí. Expedição de 1907. A expedição de 1907, então, é uma expedição que ela vai sair de Cuiabá. Vamos ver ela mais detalhadamente. Ela sai de Cuiabá e ela tem início de 2 de setembro e vai terminar em 29 de novembro de 1907. Já estava, regressa ao lugar após ter chegado ao Juruena. A expedição passou pelos vilarejos de Guia, de Brotas, de Rosário, trajetória da linha telegráfica aí que foi traçada. Os 89 dias contados pelas expedições foram a partir da Diamantina, quando começa a abrir o piquete de penetração. Lá em Diamantina. Então, olha aí. Mundo novo. Então, sai desse piquete, e esse piquete ele é aberto. Imaginem vocês, era aberto piquetes que depois tinham que ser enlarguecidos. Tinha todo o estudo topográfico dessa região. Era complexo fazer isso. Por quê? Porque os postes da linha telegráfica elas precisavam ser colocados em uma região que teria que ser aberta à mata, para que as árvores não destruíssem a linha telegráfica. Então não era fácil fazer essa expedição. E esse primeiro momento não era fácil. Imagine o tanto de pessoas que desertavam dessa expedição. Porque existia civis, existia militares. O pessoal, quando via a dificuldade, o perigo que era a floresta, o perigo de animais, o perigo do ataque indígena era grandioso. Na tela. Na tela aí para você. A coluna vai ser organizada pelo chefe Rondon, o comandante-major ajudante do segundo tenente João Salustiano Lira. Nós temos o farmacêutico também, Benedito Canavarro. O fotógrafo, gente, Luiz Leduc, ele tem um dos maiores registros fotográficos, junto com o Major Thomas Reis, depois, que vai filmar toda essa aventura de Rondon. 16 homens, praça empregados, 34 muares e 4 bois cargueiros. Então, assim, eles saíram em caminhada. Até que nós temos a segunda etapa da expedição. Nós temos essa segunda etapa dessa expedição em 1908. No dia 20 de junho a 3 de novembro de 1908, a coluna voltou a percorrer o trecho conquistado. Então, aquele trecho todo conquistado, eles percorreram. E mais a parte compreendida entre o Rio Juruena
E a Serra do Norte? Rapaz, é muita caminhada. É muita caminhada. Dessa vez o número de homens era bem maior. Nós tínhamos aí 127 homens bem armados. Eles iam enfrentar a floresta amazônica. 90 bois de carga, 50 burros, 6 cavalos e mais 20 bois de corte. O boi tinha que ir vivo, né? Que eles não tinham onde armazenar. Aí eles levavam o boi vivo e no meio do caminho eles iam matando para se alimentar. Mas será que 20 bois seria suficiente para alimentar todo esse povo? No meio do caminho também eles tinham que caçar. E eles encontravam esses índios isolados. E Rondon fazia esse primeiro contato com esses índios isolados. Os principais expedicionários eram, além de Rondon, o segundo tenente Nicolau Bueno Horta Barbosa, Emanuel Silvestre do Amarante, João Salustiano Lira, Temístocles Paes de Souza Brasil, além do etnógrafo e geógrafo Dr. Carlos Varnier, o primeiro tenente médico Manuel de Andrade, tenente Carlos Carmos de Oliveira Melo e Américo Vespúcio Pinto da Rocha, o farmacêutico Benedito Canavarro, o fotógrafo Luiz Leduc, um inspetor e 2 guarda-fios, 30 tropeiros, 82 praças do Exército, que seriam divididos entre o Juruena, quando seriam formado um destacamento permanente com 532 homens comandados pelo segundo tenente Joaquim Ferreira da Silva. Então, lá no Jurema, nós temos um destacamento permanente para fazer essa proteção e fazer esse controle no meio do caminho dessa expedição. Aí chegamos à terceira e última fase. 1909. 1909. Em 1909, nós estamos chegando ao final. Rondon, que não tinha um porte tão alto que a gente vê aqueles heróis e todo aquele porte. Não, Rondon era franzino, não era... Mas esse homem tinha uma força tão grande para sair nesse processo de expedição, e em 1909 ele vai mostrar uma grande força. Apesar das doenças, apesar de ele ter ido para o Rio de Janeiro se tratar, apesar de ele ter dado uma pausa aí para fazer a expedição Rondon Roosevelt, também, que foi um grande problema, apesar de ter dado uma pausa também de 1909 até 1915, para a questão de ser criado o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio. Rondon era incansável. Parecia que não tinha tempo ruim para ele. Então, nós estamos na terceira fase da expedição. 1909. Na tela para vocês. Nós temos aí essa mais importante das expedições para Rondônia. Foi exatamente a terceira, pois aquela coluna varou todo o sertão do atual estado de Rondônia em travessia que durou 237 dias. Essa terceira expedição aí, fazendo essa picada e tudo, 377 dias, porque a instalação da linha telegráfica ela vai ser até 2015. Vai ser até 1915. Aí, de maio a dezembro, numa extensão superior a 800 quilômetros, em 2 turmas organizadas por Rondon, denominada a Turma do Norte e a Turma do Sul. Então, a Turma do Norte ela iria sair e encontrar a Turma do Sul, cada uma vindo por um lugar, muitas vezes se desencontrando. Isso aí é uma fotografia lá do Memorial Rondon, aqui em Porto Velho, onde lá tem algumas ferramentas que eram usadas por esse povo para fazer para puxar os fios
do telégrafo. Porque o telégrafo era todo em fio, interligado. Não tem a fibra ótica também, que quando rompe, imagine um fio desse aí ser rompido. Então, uma estação passar para outra, que passar para outra, que passar para outra, até chegar a comunicação a seu destino. Como se tratava de uma das mais arriscadas missões da coluna expedicionária, Rondon cuidou em tomar algumas precauções, como exigir que seus auxiliares rigorosos exames sanitários, visando sondar o estado físico necessário aos andarilhos que seriam a partir de então. Andarilho do sertão. Esse povo ele iria para uma aventura, gente. Iria andar, lembrando que essa região de selva era chamado por ele de sertão. Eles iriam andar e eles precisavam estar bem de saúde, só que saíram bem de saúde, mas chegou em determinado momento da expedição, onde todos estavam febris, onde todos estavam doentes. Eles achavam que não iriam conseguir. Inclusive, como nós falamos na aula passada sobre Rondon, era castigo vir trabalhar na expedição Rondon, como foi os revoltosos das Chibatas receberam como castigo. Isso daí. Na tela. Olha aí, ó. Contato de Rondon com os indígenas. Nos Campos Novos, no local onde ele denominava Mata de Canga, os índios fizeram emboscadas que resultaram na morte de soldado Rezeno. Nos campos de comemoração de Floriano, os expedicionários se dividiram em 51 dias procurando localizar as cabeceiras que davam para o Guaporé, para o Madeira e para o Tapajós. Pessoal, vocês estão vendo aí esse conflito com os indígenas. Roquete Pinto ele narra isso também em seu livro, esse conflito que estavam lá, os Nhambiquaras, que tinham uma resistência muito grande, inclusive Rondon vai ser atacado pelos Nhambiquaras, sobrevive a esse ataque, cria uma mitologia, e a expedição, ela chega a Santo Antônio. Ela chega a Santo Antônio em 1915 e Rondon completa a sua missão. Só que o que acontece? Ela chega um pouco tardia, nós já temos o rádio amador, nós já temos o telégrafo sem fio sendo implantado, nós temos aqui na Estrada de Ferro Madeira Mamoré o próprio telefone começando a chegar aqui na Estrada de Ferro. Ela chega um pouco tardia, vai ser utilizada algumas vezes, inclusive na década de 30, vão se tentar desativar ela por completo e derrubar seus postes. Olhem na tela para vocês entenderem como foi isso. Essa destruição dessa linha telegráfica. Olha por onde ela ligava aí. Ia do Rio de Janeiro, ia até Cuiabá. De Cuiabá ela pegava direto ali e ia até o Juruena. Olha ali onde fica o Juruena. Chegando ali em Vilhena, saindo do Juruena, passando pela Serra do Norte. Chega em Vilhena até chegar em Santo Antônio do Rio Madeira. Depois essa linha telegráfica ela deu continuidade, vai para Guajará-Mirim e vai para o Rio Branco, no Acre, para fazer esse contato aí. Apesar de inúmeras investidas contra a linha telegráfica, no sentido de riscá-la do mapa por ser considerada por muito como uma despesa inútil, somente com a abertura da BR-364, que era 029, que foi desativada totalmente, quando apenas alguns postes com fio distendido ao longo da rodovia marcavam o símbolo do desbravamento. Ela tentou, em 1931, o próprio ministro da Aviação e Obras Públicas, José Américo de Almeida, que entrou no governo de Getúlio Vargas, José Américo que vai criticar um pouco Rondon, juntamente com outros militares, que vão dizer que Rondon estava colocando comunicação para os índios brincarem, foi aconselhado pelo capitão Aloysio Ferreira, que era o diretor da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, a não mandar arrancar, como era seu propósito, o fio da já famosa linha. O mais precavido era erradicar a linha telegráfica somente depois de concluída a estrada.
Embora todos os municípios localizados ao longo da rodovia 364 tenham sofrido, de alguma forma, a influência da abertura da linha telegráfica, 3 deles tiveram origem e fundação do vilarejo inicial diretamente à Comissão Rondon, que foi Vilhena, Pimenta Bueno e Jaru. Vilhena, Pimenta Bueno e Jaru. Então, essa foi a saga da expedição que implantou as linhas telegráficas nesse longínquo lugar que era naquele momento, rasgando a floresta amazônica por hoje, como Roquete Pinto falou, terras de Rondônia. Até a revisão e atividade da aula.